O Evangelho deste terça-feira, Marcos 9, 30-37, acontece num contexto em que Jesus e os seus discípulos estão a atravessar a Galileia e tentam fazê-lo de forma discreta, sem que as pessoas se apercebam. Por quê? Porque Jesus deseja instruir, como ele diz, Jesus queria instruir os seus discípulos. E para isso precisava da tranquilidade suficiente e não ser sobrecarregado pela multidão que habitualmente os rodeava. Nesta ocasião, Jesus faz uma profecia perante os seus discípulos sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Ele dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e vão matá-lo. E depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. No entanto, o Evangelho diz com clareza que os discípulos não compreendiam essa instrução. Possivelmente, não estavam suficientemente familiarizados com os textos do Antigo Testamento. Também profetizavam a paixão do enviado de Deus. E diz também que não só não compreendiam, mas, o que é pior, tinham medo de perguntar a Jesus. Tinham medo de lhe perguntar, o que dificultava a instrução. E nesta situação, Jesus muda de abordagem e desce na sua instrução para exemplos práticos. Para ensinamentos práticos, para que possam a COLH é acento circunflexos. E o primeiro ensinamento é o seguinte: vendo que os seus discípulos estavam a discutir pelo caminho sobre quem era o primeiro e o mais importante entre eles, Jesus deixa claro que devem rejeitar essa tentação vaidosa e que o primeiro entre eles, aquele que deseja ser o primeiro, deve sempre procurar o último lugar, o lugar de serviço. Um ensinamento muito claro: seguir Jesus é sempre optar por servir no último lugar. E o segundo ensinamento: Jesus põe uma criança no meio diante dos seus discípulos. Abraça a criança perante a surpresa dos discípulos. Abraça a criança dizendo: quem acolher uma criança como esta em meu nome, acolhe-me a mim. Ou seja, diante da dureza de coração dos discípulos, ele também lhes mostra o caminho da ternura nesta criança e neste abraço que ela recebe de Jesus. Portanto, este é o ensinamento prático, a instrução prática que Jesus dá aos seus discípulos. Serviço e ternura. Como caminho para poder compreender essa profecia, esse anúncio da paixão de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós.